A paz, meu querido, estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, para dar continuidade a essa reflexão. Eu quero deixar para você afirmado novamente que toda a Escritura ela é útil para nos ensinar. Então, de Gênesis a Apocalipse, não há um livro que deva ficar de fora da nossa reflexão. Nós estamos aqui, queridos, no capítulo 25 de Atos, e nesse capítulo nós temos a continuidade de Paulo. E eu quero, na verdade, destacar poucas coisas nesse capítulo, porque eu não quero te enfadar com muita informação. Eu creio que você pode ler o capítulo e aprender dele aquilo que Deus quer te falar. Paulo está aqui sendo levado, para ser inquirido pelo governador Festo, que assumiu. Paulo tinha sido levado para Félix. Félix entregou para Festo, porque Félix saiu. E o fato é que quando chega esse novo governador, os judeus voltam a inquirir o governador. As autoridades judaicas, sacerdotes que tinham influência política em Jerusalém, vão questionar e, na verdade, pressionar. E Festo ele se dobra a essa pressão porque ele quer manter o apoio político das autoridades religiosas daquela localidade. Mas havia um plano dos fariseus para matar Paulo. Não era a intenção deles, de maneira alguma, fazer um julgamento justo, até porque eles não tinham uma acusação específica, não tinham do que acusar Paulo, eram tudo, na verdade, informações deturpadas. Na verdade, tinha um plano do diabo para matar, para acabar com Paulo. Eu quero dizer que você pode ser vítima disso, qualquer um pode ser vítima disso, vítima de deturpações, de histórias errôneas a teu respeito, que o diabo quer semear, que o diabo quer espalhar, para que acusadores possam semear contra a tua vida. E eu quero te alertar, queridos, que o mais interessado em que a sua vida seja cerceada, em que sua vida seja arruinada, em que histórias ruins sejam semeadas a seu respeito, é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir. Quer destruir o homem, quer destruir a mulher, quer destruir a família, quer destruir tudo aquilo que Deus deixou para esta terra. Aqui no versículo 7 e 8 do capítulo 25 está assim: comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então haviam muitas acusações contra Paulo, das quais nada podiam provar. Não tinha prova de nenhuma delas. Então, queridos, pode alguém chegar a falar que você matou, que você estuprou, que você roubou, que você mentiu, que você fez motim, que você fez tantas coisas como estavam, na verdade, acusando Paulo de tantas coisas, mas não tinham prova de nenhuma delas. Sabe por que não tinham prova de nenhuma delas? Eu vou ler aqui o versículo 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Nenhum pecado contra a lei, nenhum pecado contra o templo, nenhum pecado contra César. Nenhum pecado contra a lei, porque ele estava proclamando Cristo, que pela própria lei era anunciada. Mas os próprios judeus, recusando ser Cristo o cumprimento da profecia, o cumprimento da plenitude dos tempos, eles resolveram fazer da lei um entendimento próprio, sem Deus. E é este o pecado do qual acusavam Paulo, de Paulo estar querendo mudar a lei, mudar a concepção, trazer uma outra palavra. Mas esta palavra que Paulo estava trazendo, amados, era a própria palavra
profetizada, esclarecida pelo Espírito Santo, mas que os judeus estavam rejeitando, e na rejeição do próprio Deus, estavam acusando o enviado de Deus, porque procuraram entender a mensagem com a sua própria palavra. Não estava fazendo nada contra o templo, porque afinal de contas, o que é o templo? O templo não é, meu querido, tijolo, paredes, construções às quais os judeus tanto veneravam. O templo é o próprio corpo, aquele que Cristo falou que destruam este templo e em 3 dias eu o refarei, eu o construirei de novo. E Jesus estava falando do seu próprio corpo. Jesus não estava falando dos tijolos. Os fariseus se concentravam na construção, que ali mesmo em Atos 4, Estevão diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no templo que Ele próprio construiu. Qual é esse templo, amado? Esse templo sou eu. Esse templo é você, é o meu corpo, é o seu corpo. Deus quer limpar, Deus quer purificar o verdadeiro templo em que Ele habita, seu coração, meu coração. Um coração sem amor, um coração com amor, um coração sem raiva, sem ódio, sem pecado, um coração puro, um coração cheio da graça do Senhor, para que Ele possa proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus quer limpar o templo, mas os judeus ficavam concentrados no templo. O templo de Salomão, o templo local de reunião, mas aquele nunca foi o desejo de Deus, edificar um templo que custe caro ao povo, que custe o sangue do povo, tal qual o templo de Jerusalém custou a vida, o sacrifício do povo. Deus permitiu por causa da dureza do homem, algo que os judeus estavam ali querendo proteger, que Paulo estava querendo esclarecê-los do verdadeiro sentido do templo que somos nós, e do qual Paulo estava sendo acusado dessa grave perturbação que eles não tinham uma prova. Então, amados, nem contra César, a autoridade suprema, porque Paulo anunciava o Rei, Cristo, o Rei dos judeus, Cristo, o Filho de Deus, e eles queriam colocar Paulo contra o próprio César, mas Paulo apela para César. E Paulo aqui, ele fala, queridos, algo muito importante: eu não tenho pecado algum contra do que estão me acusando. Que eu, amado, que você, meu querido, que nós possamos nos expressar dessa forma quando formos pegos em alguma situação. Eu sei que nós podemos errar na nossa empresa, nosso trabalho, nossa família, no meio dos irmãos, juntamente com a igreja, podemos errar. Mas que bom se nós formos movidos por um amor puro, limpo, claro como a graça, para levar a verdade de Deus. E se em algum momento nós formos pegos em alguma situação, que você possa se expressar assim: não tenho pecado algum contra o que vocês estão me acusando, para que você naquele momento possa manifestar a graça de Deus. Mas você precisa, nós precisamos estar nos santificando, para que possamos brilhar como luz de Deus. Mas se não permanecermos íntegros e santos, quando formos questionados, seremos questionados para nos arrepender e para nos humilhar, e não para exaltar o nome de Jesus. Que você não se esquive de se arrepender, de se humilhar, para que possa proclamar o nome de Jesus, mas que você também possa, no exemplo de Paulo, mesmo que injustamente preso, mesmo que injustamente difamado, que você possa falar: não tenho pecado algum do que estão me acusando. E aqui no versículo 11, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário,
não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Paulo aqui apelou para César, autoridade suprema no Império Romano, como se um de nós apelasse para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Não tem nada de mal num cristão, num pastor apóstolo, sendo acusado, utilizar-se da legislação vigente para poder pleitear um julgamento mais justo. Mas no íntimo que nós vemos aqui em Paulo, em todas as suas ações, ele estava sendo conduzido por Deus, porque ele estava fazendo aquilo que Deus queria, e em todos os momentos ele sempre procurava anunciar e proclamar Cristo, a razão pela qual ele estava preso. E em cada momento, seu alvo principal não era conseguir a liberdade, mas seu alvo principal era, sim, proclamar o Senhor Jesus. Querido, que a nossa vida possa ter essa centralidade, né? Aqui no finalzinho, versículo 27, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Havia em Roma algumas autoridades que acreditavam que um homem tinha que ter um julgamento minimamente justo. E estes homens falaram e foram despertados por Deus. Eu creio que um sistema jurídico que não venha oprimir o povo, que não venha oprimir o pobre, porque normalmente o sistema jurídico ele pende a favorecer determinadas pessoas. Mas Deus estava nesse caso, querido. Deus estava aqui. Eu quero dizer a você que Deus, Ele pode estar no seu caso. Ele pode pleitear a sua causa. Mas para Ele pleitear a sua causa tem que ser a causa dEle, a causa de Deus, para Deus mover. Que nós possamos parar de brigar por questões econômicas, por questões políticas, por questões ideológicas, por questões de terra, por questões tantas que vêm nos tirar o foco daquilo que é a centralidade, que é o Senhor, que é a sua palavra, que é o seu reino, a expansão do seu reino aqui na terra. Então quando a expansão do reino atinge numa pessoa, num grupo, o centro, todas as outras questões se resolvem. Se resolve o problema da corrupção, da mentira, da falta de partilha, da fome, tudo se resolve. Mas nós podemos resolver tudo. E se não resolver o principal problema, que é a presença do Rei Jesus, o governo do seu Espírito, a adoração sendo restaurada, nada disso terá sentido, queridos. Nada disso terá sentido. Que nós possamos continuar aprendendo com Paulo nessa reflexão, nesse capítulo, e que você possa continuar meditando nessa palavra, para que ela entre no seu coração e em meu coração, e que nós possamos ser um coração com Cristo assim, em nome de Jesus.